Por exemplo, vamos pensar aqui em outras formas de organizar isso daqui. Ao invés de eu utilizar um VET, que a gente chama de vetor primitivo, a gente pode utilizar um container. Para quem veio do Java, já ouviu falar do ArrayList, do Linked List, o Python tem as listas, e a diferença de uma estrutura de dados, que a gente chama de container ou collection, né? Container ou collection, é que ela vai te dar um bocado de métodos e formas inteligentes de lidar com os teus dados. Por exemplo, no vetor primitivo, ele começou com 7 de tamanho e vai morrer com 7 de tamanho. Você não tem como alterar isso daí, ok? No vector, você pode alterar. Você pode ir colocando elementos e aí ele vai expandindo de tamanho. Se você quer remover um elemento ou inserir na primeira posição, você tem como mandar ele inserir um elemento na primeira posição e ele vai realocar todos os outros. Então, o vector ele te dá várias possibilidades que o vetor cru ele não te dá. Por exemplo, vou fazer a mesma coisa aqui com o vector. O vector é o nome da estrutura, tá certo? Que está na biblioteca padrão. Só que você tem que dizer, da mesma forma que você dizia com o vetor de inteiros, int vet, de que é o teu vetor. No teu caso aqui, o teu vetor é de inteiros. E aí você vai chamar ele de vet. Pronto. Você tem um vetor de inteiros. Que não tem nada dentro. Mas que pode ter um monte de coisa dentro, mas que não tem nada. Quando você cria um vector, ele começa com 0 elementos. Z-E-R-O. E você poderia adicioná-los através do pushback, que seria ficar inserindo no finalzinho do vetor. Então aqui eu comecei com 0 elementos e vou inserir o 1, depois vou inserir o 2, depois vou inserir o 5, depois vou inserir o 9. E diferente do vetor primitivo, onde eu defini o tamanho logo de cara e esse tamanho era rígido e fixo, no vector eu posso simplesmente perguntar para ele: ei, meu filho, qual é o seu tamanho atual? E aí eu não preciso mais passar o tamanho como parâmetro. Porque se eu passo um vector, eu posso perguntar para o meu vetor: ei, qual é o teu tamanho? E aí o tamanho vai sendo carregado junto do vetor. E agora eu posso imprimir um vector da mesma forma que eu imprimi o vetor, porque eles funcionam da mesma forma. A diferença é que no vector, o vector ele é um container, ele é uma classe, ele tem métodos. Eu poderia, por exemplo, pedir para eu remover um elemento do meio do vetor e o vector não te dá esse método. Eu poderia pedir para inserir um elemento lá numa posição qualquer que eu quisesse do vetor. O vetor cru não te dá esse método. E mais uma série de outras coisas, como por exemplo, eu poder adicionar elementos, aumentando e expandindo o tamanho, ou remover elementos, diminuindo esse tamanho. Pop, back. Ok, pessoal? Tá clara a diferença entre um vetor primitivo e um vector ou não? O vetor primitivo, ele começa de um tamanho fixo e ele morre com aquele tamanho. O vector, ele é um objeto, ele é uma classe, ele me dá vários métodos para trabalhar com os meus dados. Eu não entendi essa chave, né? A palavra vector. Tá. O teu vector, ele é um container, mas você tem que dizer o que é que ele guarda, porque ele só pode guardar elementos daquele tipo. Então, se eu quero um vetor de inteiros, eu tenho que dizer que ele é um vetor de inteiros. Se eu quisesse guardar um vetor de double, estaria guardando um vetor de double. Se eu quisesse um vetor de char, um vetor de char. Entendeu? Um vector de inteiros. Isso.
sim e não. Assim, por default, não. Você tem que dizer qual é o tipo de elemento. Em C++, você tem empacotadores polimórficos, que já é uma coisa assim bem mais avançada. Então, eu poderia criar um wrapper que empacotaria qualquer coisa. Mas aí, assim, de forma simplória, todos os elementos têm que ser do mesmo tipo. Certo? Então, você tem que dizer o que é que o vector está guardando. Um int, um float, um double, um par, um ponto, qualquer coisa. Tem que dizer o que é que ele está guardando. Aí você vai, por exemplo, se for para inteiro, para as formas de inicialização. Teu vector ele tem várias formas de inicialização, tá? A primeira e mais simples de todas é não passar parâmetro nenhum. Criei um vector vazio que não tem nada. A segunda seria você dizer de cara quantos elementos ele tem. Ele tem 7 elementos. Então, você colocou agora, já dentro do teu vetor, 7 elementos, todos igual ao valor padrão desse elemento. Qual é o valor padrão do inteiro? No caso, é 0. Então, eu acabei de criar um vetor com 7 zeros. Se eu mandar imprimir, eu tenho um vetor com 7 zeros. Segunda forma de criar um vetor é dizendo para ele qual é o elemento padrão. Então, eu posso ter 7 elementos iguais a 9. Pronto, agora eu tenho 7 elementos iguais a 9. Ok? Em C++, estudar sobre vetores, ao mesmo tempo, é aprender vetores e aprender strings. Porque strings são vetores. A diferença é que strings são vetores de texto. Então, por exemplo, se eu criar uma string, o que é que eu estou criando no fundo aqui? Um vetor de caracteres. Então, por exemplo, nome. Acabei de criar um vetor de caracteres. Poderia criar um vetor de caracteres com 9 caracteres iguais a R. Por quê? Strings são vetores de caracteres. Então, se eu mandasse imprimir nome, o que é que ele ia me mostrar? R. 9 vezes. Por quê? Porque strings são vetores de caracteres. Então, basicamente, tudo que a gente disser para vetores, a gente também vai estar falando para strings. Por exemplo, eu posso perguntar quantos caracteres, por exemplo, em nome. Quantos caracteres tem em nome? Nome.size. E ele vai dizer que nome tem 14 caracteres. Eu também posso perguntar para o meu vetor. Ei, vetor, qual o teu tamanho? E ele vai me dizer o tamanho dele. Ó, eu tenho 7 caracteres. Eu tenho 7 elementos. Então, o que foi que a gente já viu? A gente já viu que nós temos o método size, que é o primeiro método, tudo bem? A gente tem alguns tipos de construtores. O primeiro é onde eu não passo nada, inclusive não passo nem os parênteses, ele cria uma estrutura vazia. No segundo, eu passo a quantidade de elementos e ele cria vários elementos nulos. Por exemplo, para o inteiro seria 0, para um float seria 0.0. Eu posso dizer, inclusive, qual é o elemento inicial. Vários números 4. E aí eu teria 6 elementos igual a 4. Posso também passar a lista dos elementos. Por exemplo, 5, 4, 3, 2, 1. De onde é esse? 5, 4, 3, 2, 1 é de onde? Ursinhos Carinhosos. Vocês não é da época de vocês, não? Você tá aprendendo o que é Ursinhos Carinhosos? Quem é que surge de algum lugar lá no céu? Vocês são ótimos. Ok, então, fora aquela inicialização vazia, eu vou colocar aqui, tá? Onde eu não passo nada. A gente tem a inicialização onde eu passo a quantidade de elementos. A gente tem a inicialização onde eu passo a quantidade de elementos e o valor default.
eu teria 4, não, tirei 5, 5, 5, 5. A gente tem essa inicialização aqui, onde eu já digo quais são os elementos que iniciam. 5, 4, 3, 2, 1. No vetor, no vector, eu posso fazer a atribuição. Eu poderia dizer que vet2 recebe vet. Então, lembra do alto. Ele pensa, o que é que eu tenho do lado direito? Do lado direito eu tenho um vetor de índices. Então, na hora que eu faço a atribuição, o que é que eu tenho que ter do lado esquerdo? Um vetor de índices. Então, por exemplo, se eu faço alto x igual a 6, x vai ser de que tipo, meu povo? Inteiro, porque 6 é o quê? Inteiro. Então, alto é só para a gente saber disso. Alto, vetores têm atribuição, vetores têm comparação. Eu posso perguntar, ei, vet2 é igual a vet? O que é que ele não tem? Ele não tem sobrecarga para... Qual é o nome, meu pai? Para impressão. Então, você não tem como mandar ele imprimir um vetor. Isso daqui não existe por default. Para nenhum container da STL. Ok? Então, você tem que fazer o seu próprio método de impressão, imprimindo elemento a elemento. Então, no Moodle, como é que vai funcionar normalmente? Para a maioria dos exercícios do Moodle, ele vai te passar, ele vai te dar o vetor. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Por exemplo, invertendo o vetor. Ele vai te dar a motivação e ele vai te dar o vetor inteiro. Você vai ter 4 elementos, do 1 ao 4, e você quer imprimir ele ao contrário. Isso daqui é a informação, isso daqui é o vetor que você vai ter que carregar, isso aqui é o que você vai ter que fazer, imprimir ele ao contrário. Então, no caso do Moodle aqui, o que é que você teria que fazer? Você teria que ler uma informação, que seria o tamanho, int size. Aí você vai precisar ler o size. Primeira coisa que você tem que ler. E depois que você lê o size, você vai ter que fazer um laço para ir pegando cada um desses elementos e alimentando o teu vetor. E aí você pode fazer isso de duas formas, tá? Primeiro, cria um vetor vazio e vai adicionando no final dele. Criar aqui um vetor vazio. std vector de int vet. Criei ele zerado, vazio, e vou fazer o meu laço para alimentar o meu vetor. I igual a 0, i menor do que size e mais. E aí eu vou fazer vet.pushback de quê? Preciso extrair o valor, né? Tem um valor, velho. Vou ter que extrair esse valor, 100 para velho, e vou inserir esse valor no final do vetor. Criou o vetor vazio, vaziozinho da Silva. Como ele está vazio, ele não tem nenhuma posição, ele não tem nada. Então não dá para mandar esse nada para o CIN. O que é que você pode fazer? Cria uma variável temporária, diz para o CIN que você quer ler esse valor, aí você vai pegar esse valor lá do vetor e você vai inserir ele dentro do vetor. É feio? Feio. Qual a diferença aqui? Você não precisa se preocupar com a quantidade de elementos que cabe no vetor. Porque toda vez que você dá um pushback, ele cria um novo espaço e guarda o elemento. Cria um novo espaço e guarda o elemento. Cria um novo espaço e guarda o elemento. Então, você cria o teu vetor zerado e vai só inserindo no final. E o pushback ele vai criando esse novo espaço para colocar um elemento. Outra forma que você pode fazer é essa assim, ó. Você não já sabe de cara quantos elementos você vai inserir? Então, você pode usar aquela outra forma de construir o vetor. Ué, vector de int, vet, e já popula o teu vetor com vários elementos. Size elementos. Então, se você queria ler 8 elementos, você já criou de cara um vetor com 8 espaços. Agora, esses espaços existem.
Como eles existem, você pode acessar. Perguntar, o que é que tem na posição 0? Porque na hora que você criou um vetor com 8 elementos, você criou a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já existem esses 8 espaços dentro do vetor alocados para você. E aí você poderia fazer o seguinte. Para int igual a 0 e menor do que size e mais, você pode mandar ler diretamente para o vetor dessa posição. Professor, entendi não. Qual é a diferença disso daqui para isso daqui? E aí eu vou precisar desenhar para vocês. O primeiro jeito, professor, seria posições fora de ordem. Depois tiver que vai sempre colocando o tempo para. Quando você cria o vetor vazio, desse jeitinho aqui, você está vendo? Cria o vetor vazio, é como se você criasse literalmente um vetor vazio. Não cabe nada aqui. Então você não tem como mandar ler e colocar nesse lugar, porque esse lugar sequer existe. Entendeu? Quando você manda criar um vetor dizendo que ele tem que ter tantos elementos, 10 elementos, o que é que você acabou de criar? Um vetor com 10 posições. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, até a posição 0. Na hora que você cria isso, existe o vetor posição 0, existe o vetor posição 1, existe o vetor posição 2, essas posições existem. São acessíveis. Então, você pode mandar o CIN jogar essa informação diretamente lá. Ué, e se eu tentasse fazer isso aqui embaixo? Se eu pegasse isso daqui e fizesse isso daqui aqui embaixo? Lembra que o teu vetor está vazio quando você cria ele assim? Se ele está vazio, ele está vazio. Ele não tem posição 0. Então, na hora que você manda acessar o elemento 0, o elemento 1 de um vetor vazio, você está literalmente escrevendo em uma posição de memória que não é sua, que você não tem direito. Você está escrevendo, teu vetor está vazio. Aí você manda acessar a posição 0, mas não tem posição 0, porque ele está vazio, ele não tem nada alocado para ele. Você manda acessar a posição 1. Aí sabe o que acontece quando você faz isso? Você tem um estouro de pilha, um estouro de memória, porque você está escrevendo numa posição de memória que você não tem direito. E aí você vai ter um erro mais ou menos parecido com esse. Ó. Vou fazer esse código aqui para vocês, tá? Então, vou comentar esse daqui e vou fazer o de baixo. Criei um vetor vazio e estou mandando escrever em vários elementos na sequência. O C++, por uma questão de desempenho, ele não verifica se você pode ou não pode escrever nessa posição. Se essa posição é ou não sua por direito. Então, ele sabe, por exemplo, que o vetor, na hora que você cria, ele tem um endereço. Então, imagina que ele está no endereço 500 de memória. O primeiro elemento seria a posição 500. O segundo seria o 504. Cada inteiro tem 4 bytes. O terceiro seria o 508. Depois a gente iria para o 512 e por aí em sequência. Só que como você não reservou espaço para o teu vetor, e se você continuar andando nesse laço e salvando valores, você vai estar salvando valores em posição que você não alocou. E aí você tem um estouro lá do seu código. Por exemplo, vou rodar isso daqui, vou salvar 10 elementos. 1, 2, valha-me Deus. Ué, li o size. Ele já quebrou. Já estourou. Não era para eu salvar em 10? Vamos de novo aqui. Quero ler 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6. Ué, deu problema nenhum? Deu problema nenhum? Não é porque não deu problema que não vai dar para vocês.
Hã? A professora, se eu fizer, eu tenho certeza que vai dar errado, professor, porque com o senhor, o computador tenha medo. Ué, vou verificar se isso daqui funcionou. Depois de salvar os 10 elementos, eu vou imprimir os 10 elementos. Ai, não funcionou, não. Porque se tivesse funcionado, ele tinha imprimido, né? Ele não está imprimindo, vocês estão vendo? Ele não está imprimindo. Era para ele ter imprimido. Era para ele ter funcionado assim. Dez elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesse caso, ele nem deu erro, nem avisou que tinha dado erro. Na hora que eu fiz isso. Então, duas formas de inicializar. A primeira e a segunda. Você pode inicializar ele vazio e ir preenchendo, ou pode inicializar ele já preenchido. Por exemplo, quando é que eu posso querer inicializar vazio? Assim, ó. Eu quero que você pegue apenas os ímpares para mim. Tá vendo? Você carregou todos os teus dados, mas eu quero que você guarde uma nova lista só com os ímpares. Você sabe quantos ímpares vai ter? Não. Então você cria ele o quê? Vazio. Vector int ímpares. Percorri o meu vetor todo, preenchi ele todinho. Criei um só de ímpares. Tem quantos elementos aqui? Nenhum. O que é que eu vou ter que fazer agora? Percorrer o meu vetor inicial. Int i igual a 0, i menor do que size e mais mais. E em qual caso eu coloco no vetor de ímpares? Se ele for ímpar, como é que eu sei que ele é ímpar? Se vet i mod 2 for igual a 1, ele é ímpar. Então, eu posso fazer ímpares ponto pushback de vet i. Só que agora eu não vou mais imprimir vet. Quem é que eu quero imprimir? Ímpares. Então, ó, usei o vetor para guardar, armazenar todos os meus dados. Criei uma lista com os ímpares, vazio. E agora eu percorri todo o meu vetor original, verificando sempre que esse elemento do vetor era ímpar, eu colocava ele no vetor de ímpares. 10 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ué. Ah, eu deixei o código bugado, né? Int vet size. Ah, ele nem roda. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3 e 9. Ok? Tudo bem? Agora, como a gente pode empacotar os nossos dados, a gente pode levar esses pacotes de um lado para o outro. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma função pegar ímpares recebe um vetor e retorna o quê? Outro vetor. Pegar ímpares recebe um vetor com os meus valores e retorna outro vetor. E agora eu poderia fazer isso, tirar isso daqui e jogar isso daqui para cá. Nesse caso, o meu size é igual a vet.size. E agora, quem são os ímpares? Pegar ímpares de vet. E aí eu tenho uma forma de agrupar meus dados. Só isso. E aí a gente vai ter muitas formas de
utilizar algoritmos que a gente poderia entender como algoritmos padrões ou algoritmos canônicos para ir montando a nossa base de lógica. Por exemplo, eu quero encontrar o menor elemento de uma lista, quero saber se o elemento está numa lista, quero pegar apenas elementos de uma lista que tem um certo padrão, quero pegar o primeiro elemento de uma lista que obedece esse padrão. E a gente vai montar vários algoritmos, né? Semana que vem a gente vai ver esse. Seriam vários pequenos algoritmos padrão que facilitam o processo de lidar com vetores. São algoritmos que já existem implementados nas bibliotecas, mas que a gente vai ver. Basicamente seria transformação, filtragem, pegar uma parte e por aí vai. Né? São 7h20, né? Não, são 7h59. Nosso tempo acabou, mas era isso. Falta um só o Vitória. Então, pessoal, tempo de vocês literalmente acabou. Semana que vem eu vou pegar todos os repositórios e semana que vem a gente vai ter prova para quem não tiver feito os conteúdos até laço. Entendido? Então fica a motivação para vocês fazerem as atividades. No mínimo, metade de cada bloco. Porque se vocês não tiverem, vocês já vão sair com a primeira nota negativa. Vocês acham que é motivação suficiente ou não? Assim, o objetivo não é fazer prova, mas a gente tem que colocar os limites, porque senão vai ficar para sempre. Então, eu vou fazer o seguinte, semana que vem eu tiro a primeira nota. Se você fez os exercícios, você fica com 10. Se não, vai ficar com o exercício da sua prova. Combinado assim? Fica a prova para que dia? Fica para segunda-feira. Próximo é segunda-feira. Que aí a gente tem 2 horários, tá certo? Laço. Pelo menos 50% de cada bloco. Quem não tem esse não se preocupa com essa prova. Não, faz só por diversão. Laço é a versão 6, né? Laço é estudando mudo. Laço. Não, laço é a 10. Mano. 10. O mínimo até 10. Diz. Você pode abrir o mudo? Posso. Porque tem uma questão que eu quebrei muita cabeça com ela e eu acho que eu fiz um código até grande demais, sabe? Qual é? É cabeça de cobra. Tá. Vou mostrar aqui. Ela é bem, ela é fácil se você seguir a estrutura, faz a conta primeiro e conserta depois. Se você quiser até abrir meu código. Eu vou abrir. Estou abrindo ele aqui. Cabeça da cobra. Qual é teu nome? Eduardo. Não ficou não. Só a indentação que tá podre, né? Esse out aqui, mas fora isso. Ah, tu tá botando mod embaixo pra quê, mano? Porque eu tinha raciocinado o seguinte. Não, pergunta por que tu tá quebrando o mod. Foi erro mesmo na hora de. Não, ó. Se tu precisar quebrar, primeiro, assim, tu não precisa de uns nomes de variável tão grande. Por exemplo, se você colocar QTD Move, já faz sentido, entendeu? Ou então dimensão, dir cabeça, QTD Move, assim, alguma coisa que não fique tão grande para ficar ruim de fazer a conta, mas a lógica tá certa. A lógica tá certa. Mas a indentação do código todo tá uma merda? Não. Final mesmo. Não, tá certo. É porque eu não tava entendendo essa dimensão aqui do lado de baixo. Certo. Entendeu? Ó como é que ela fica compactada. Deixa eu ver aqui.
0,82. Não, que bodega é essa? Isso aqui não foi eu que fiz, não. Eu acho horrível quando os monitores pegam meus códigos e trocam pelos códigos dele. Por isso que eu não deixo mais ninguém mexer no repositório. Aí é código. É, mano, uma bodega dessa. Não deixo mais mexer nos meus códigos nem a pau. Ó, mas deixa eu fazer aqui contigo rapidinho.